Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural de sábado. Nosso programa tem oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. O Guaíba Correio Rural tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, Rafael Valdez nas gravações e edições, Guilherme Silveira na coordenação central, gerência de jornalismo Rafael Sequim, direção de Claudinei Girotti e edição, apresentação comigo, Marcel Orovitz. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. E agora a gente conversa com o pesquisador da Embrapa, José Hernani Schwember. Professor, vamos falar do grande evento que ocorrerá dia 3 e 4 de dezembro. Esse evento, promovido pela Embrapa Clima Temperado, na Estação Experimental Cascata, em parceria com Emater RS Ascar e também Movimento dos Pequenos Agricultores e o FIPEL. Doutor, o tema: por justiça climática e soberania. Explique para o ouvinte da Rádio Guaíba o que quer dizer justiça climática. Então, Marcel, o nosso evento da agroecologia, ele já tem uma história de 20 anos. Né? E nós viemos ao longo do tempo trabalhando com o tema normalmente estabelecido pela ONU durante o ano. O que nós vimos nesses últimos anos aí foi uma mudança considerável com a questão das mudanças climáticas. Uhum. Né? E os efeitos todos dessas mudanças climáticas que nós temos vivido nos últimos anos e que sentimos na pele nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. O nosso evento da agroecologia do ano passado, exatamente por conta dessas mudanças climáticas, teve como foco o tema resiliência e convivência com as mudanças climáticas. A partir daí, nós começamos a imaginar que não basta simplesmente a gente trabalhar com a questão da convivência com as mudanças climáticas, porque elas virão, e cada vez de forma mais intensa. Portanto, essas mudanças que estão acontecendo no ambiente, elas precisam ser encaradas com justiça social, climática e com soberania. A justiça climática, então, nada mais é do que a gente distribuir os efeitos dessas mudanças por toda a comunidade. Nós não cremos que o pequeno agricultor, o agricultor familiar que reside aí nas áreas de abrangência desses efeitos severos, eles devam pagar por essa conta sozinho. Uhum. Portanto, a sociedade como um todo deve pagar, já que toda ela é responsável por esses eventos das mudanças climáticas, e a questão de soberania também, porque a soberania não é só uma questão de soberania alimentar, uhum, mas é uma questão de soberania social, é uma questão de soberania econômica, cultural. Então, portanto, o evento Agroecologia 25, ele foca exatamente nisso, né? Num trabalho em que a justiça climática que todos nós sofremos sejam encaradas da mesma forma por toda a sociedade. Uhum. E que nós tenhamos a possibilidade de construir soberania nesse sentido, uhum, tanto econômica, quanto social, quanto ambiental. Entendi. E a gente fala de mudanças climáticas, né? No Rio Grande do Sul, acho que vem na mente de todo mundo as enchentes, né? O dilúvio
que o nosso estado passou. Isso também vai ser abordado, essa questão, ou talvez as causas dessa questão e a solução para que a gente faça o máximo para que nunca mais se repita? Então, o nosso evento Agroecologia 25, ele surge, na verdade, como uma estratégia de divulgar as tecnologias que a Embrapa e os seus parceiros produzem em termos de agroecologia, né? Sistemas de produção mais sustentáveis, resilientes e de convivência com o ambiente. Ele evolui, na verdade, nos últimos anos, para o que a gente está chamando hoje de Agroecologia 2025, que é a soma de vários trabalhos, de vários grupos de trabalho que têm sentido na pele todas essas mudanças. E, portanto, o Agroecologia 25, ele congrega desde o dia de campo tradicional, em que a gente apresenta tecnologias de resiliência, de convivência com essas mudanças climáticas, a gente cria um espaço em que os agricultores são protagonistas através de uma feira da agroecologia, em que eles podem vir aqui comercializar os seus produtos, eles podem apresentar os seus trabalhos. Nós vivemos um momento em que a necessidade de máquinas para a agricultura familiar adaptadas para essa condição, para diminuir a penosidade do trabalho, é importante, e, portanto, a gente traz para cá máquinas que se adequam ao trabalho na agricultura familiar como objetivo da gente reduzir a penosidade desse trabalho. Da mesma forma, quando a gente fala em soberania, a gente também fala em soberania sobre os recursos genéticos. E, portanto, dentro do nosso Agroecologia 25, nós temos um espaço em que a gente trabalha a questão da produção e da manutenção do que a gente chama de sementes crioulas, né? Em que dá autonomia ao agricultor para que ele possa produzir as suas próprias sementes. E, obviamente, quando a gente trabalha com agroecologia, a gente trabalha também com a questão social e com a questão cultural. E, portanto, por isso, nós temos também, dentro desse nosso evento, uma mostra cultural e artística. E a gente evolui ainda, até porque nós acreditamos que o futuro dessa sociedade está embasado no que as crianças estão aprendendo hoje. E, portanto, nós estamos já na terceira ciranda agroecológica. A ciranda agroecológica é um espaço em que a gente recebe cerca de 600 crianças das escolas do município e região para trabalhar com temas focados na produção de alimentos. Né? Em que as crianças aprendam de onde sai o alimento, elas consigam reconhecer um alimento no campo, elas consigam reconhecer a natureza como um todo, as árvores, os insetos e assim por diante. E recentemente ainda nós criamos nesse ano um espaço de discussão em que tenha o protagonismo feminino, o protagonismo de gênero. Veja então que o evento Agroecologia, ele é um evento bastante amplo, que agrega várias frentes, e todas elas serão tratadas durante esse dia. Bem amplo mesmo. Como é que vai ser essa parte cultural, né? O senhor comentou sobre a apresentação cultural. O senhor tem mais detalhes para antecipar para o ouvinte da Rádio Guaíba? Então, o que a gente faz aqui é convidar aqueles grupos artísticos regionais, crianças das escolas que dançam, grupos indígenas, grupos quilombolas e tal, que tenham essa identidade cultural e possam trazer para o nosso evento um pouco disso que eles produzem no seu dia a dia. Então, vem aqui as crianças das escolas, vêm aqui, fazem apresentações de dança, os indígenas vêm aqui, fazem também apresentações de dança, e a gente abre, esse ano nós teremos um grupo de mulheres também apresentando um espaço, no nosso espaço, apresentando um pouco da cultura do que elas estão produzindo, seja dança, seja nas artes em geral, muito artesanato, né? Então, os agricultores que vêm para cá, na sua mostra cultural, vêm apresentar os seus trabalhos de artesanato. Então, é uma porção de eventos paralelos que acontecem ao longo do dia, durante o evento. O senhor comentou sobre as máquinas, né? E vai ter a exposição das máquinas agrícolas, mas lembrando que o rádio é muito descritivo, né? Como é que a gente pode explicar para o ouvinte quais máquinas são essas, como que elas são, doutor?
Então, uma das características dos agricultores familiares, principalmente na agroecologia, é a adaptação de máquinas para a sua realidade. Né? Então, nós fizemos um levantamento em parceria com a Emater, com a Universidade Federal de Pelotas, com o apoio da AFUBRA, né? Na identificação de máquinas e equipamentos que sejam passíveis de serem utilizados pela agricultura familiar, reduzindo a penosidade do trabalho. A Expo Agro AFUBRA, que acontece todos os anos no mês de março, lá em Rio Pardo, eles fazem, junto com o Unimec, da Universidade Federal de Pelotas, uma amostra de máquinas da agricultura familiar e avaliam essas máquinas. Em parceria com a FUBRA, essas máquinas que ganharam os prêmios nos últimos anos, vêm para cá para ser apresentadas aos agricultores aqui no nosso evento. E nós também, em parceria com a Emater, levantamos na região quais são as máquinas que os agricultores estão utilizando e quais as adaptações que eles fizeram para a sua realidade. Então, a gente procura trazer essas máquinas para cá, para demonstrar para os agricultores que é possível se encontrar máquinas no mercado que se adequem ao seu dia a dia de trabalho, e também é possível fazer adaptações em máquinas para realidades específicas. Como exemplo, nós estamos trazendo para cá uma máquina de um grupo de pessoas que faz a coleta de sementes de campo nativo. Então, na perspectiva de ressemeadura daquelas espécies que estão se perdendo no Pampa. Nós traremos para cá uma máquina adaptada para o plantio direto, ou melhor, para rolar as plantas de cobertura no solo para fazer o plantio direto de hortaliças. As hortaliças é uma das áreas da agricultura que exige muito equipamento, muito revolvimento de solo. Então, na perspectiva de se fazer o plantio direto de hortaliças, aos moldes, ao que se faz com grandes culturas, precisa se adaptar máquinas, porque não existem máquinas adaptadas para essa condição. E o pessoal aqui da universidade tem trabalhado nessa perspectiva. Então, eles trarão também algumas dessas máquinas para compartilhar conosco durante o evento. Entendi, perfeito. O senhor falou também das sementes crioulas, né? Quais culturas são essas? São hortaliças? Quais que seriam em relação a essas sementes, né? Certo. Na verdade, é um volume muito grande de sementes e de espécies. Entendi. Né? Porque a agricultura familiar como um todo ela é diversificada, né? Então, os agricultores têm uma demanda muito grande por sementes, sejam elas hortaliças. Nós temos uma parceria com a Bionatur, sementes ecológicas, né? Eles trazem sementes para cá. Nós temos os agricultores ecologistas aqui de toda a região que produzem algumas sementes e que multiplicam e comercializam nas feiras locais. Nós temos uma parceria com o MPA, que traz sementes que eles produzem de milho, de feijão, de adubação verde. Então, é um número bastante grande de espécies que os agricultores trazem as suas sementes, e normalmente são sementes que já permanecem na família por gerações. Os agricultores continuam multiplicando. E eles trazem para cá para trocar com outros agricultores. Entendi. Tem um intercâmbio, então. Um intercâmbio de sementes. E o que a gente chama de sementes crioulas são aquelas sementes que já estão adaptadas à condição local de produção dos agricultores. Em relação à questão da agroecologia no sentido mais amplo, senhor, qual a sua opinião? O senhor acha que a gente está caminhando em um sentido de maior aceitação dessas práticas sustentáveis, ou a gente está regredindo? Não é? A modernidade, apesar de ser vantajosa por um lado, pela questão das máquinas mesmo, ela também pode estar jogando contra a questão da sustentabilidade mesmo. Então, partindo a minha resposta pela tua última pergunta, eu não acredito que as máquinas tenham a ver com isso. Acho que as máquinas até facilitam, inclusive na agroecologia, elas são necessárias, né? Para diminuir a penosidade do trabalho do agricultor e tal. Obviamente, não é uma grande máquina que vai resolver o problema de um agricultor familiar. Portanto, nós precisamos de máquinas adaptadas. Né? E a agroecologia ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Acho que as pessoas hoje estão muito mais atentas à qualidade daquilo que elas estão consumindo
e não só mais a quantidade, né? Em algum momento a gente esperava um prato cheio. Agora a gente espera um prato cheio, mas a gente quer saber de onde veio aquele alimento que está no prato. Então eu acho que a agroecologia evoluiu muito nos últimos anos. Ela para mim, ela é o locus do desenvolvimento da sustentabilidade, porque a gente precisa mudar os formatos tecnológicos para que a gente tenha alguma perspectiva de futuro. E mudar o formato tecnológico na agroecologia é só uma das linhas de trabalho, né? É importante que a questão social, a questão cultural, elas estejam presentes nesse aspecto. E o que a gente percebe nos últimos anos é que houve uma evolução muito grande, por exemplo, dos produtos, dos insumos biológicos para a agricultura. Esse é um foco que a agroecologia tem desde sempre, desde a sua estrutura lá na década de 40 do século passado, mas que tem evoluído muito mais recentemente. Antes os agricultores produziam os seus próprios bioinsumos. Hoje nós já temos grandes empresas multiplicando bioinsumos e colocando no mercado. Nós vemos hoje em grandes culturas, por exemplo, na soja, na cana-de-açúcar, no café, o uso desses bioinsumos. Isso propriamente é agroecologia? Não é. Mas esse processo de ecologização dos sistemas tradicionais de produção já é um grande avanço para que a gente mude aí a perspectiva futura na produção de alimentos. Entendi. E quais os desafios para a agricultura familiar no Brasil e no Rio Grande do Sul? Pois é, eu acho que a agricultura familiar tem muitos desafios. O primeiro delas é o reconhecimento por parte da sociedade da importância da agricultura familiar na produção de alimentos. A gente tem aí uma visão muito clara da necessidade de produção de alimentos no mundo e que servem para exportação das grandes culturas, mas às vezes a gente relega, como consumidores, a importância da agricultura familiar naquele alimento que vai à nossa mesa todos os dias. Né? A batata, o arroz, o feijão, as hortaliças, todas essas culturas, grande parte delas são produzidas pela agricultura familiar. Então, o reconhecimento da sociedade ao trabalho da agricultura familiar, para mim, é um aspecto importante. O segundo, para mim, é a gente trabalhar a questão das tecnologias adaptadas para a agricultura familiar. E, para isso, obviamente, a pesquisa é fundamental, mas a extensão rural, ela não pode deixar de existir. Portanto, a extensão oficial, como a Emater e outras em outros estados, a extensão rural através das ONGs, é fundamental porque são eles que estão no dia a dia com os agricultores, identificando a demanda desses agricultores, os problemas que eles sofrem todos os dias, para que a pesquisa possa contribuir na geração de tecnologias adaptadas e que produzam alimentos de boa qualidade que possam ir para a mesa do consumidor. E para quem diz que a agricultura familiar não produziria de acordo com a demanda, digamos assim, de consumo, qual a resposta para essas pessoas? É uma visão equivocada, né? A agricultura familiar tem, sim, condição de produzir alimentos suficientes para a sociedade. O que a gente normalmente enxerga são as grandes commodities que são produzidas, como soja, milho, cana, etc., que vão para o mercado externo. Elas continuam importantes pela questão da balança comercial, mas se nós pensarmos no que nós comemos hoje durante o dia, nós vamos perceber que pelo menos 70% a 80% do que foi a nossa mesa no dia foi produzido pela agricultura familiar. Então, quando a gente diz que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos que a gente produz, é daquele alimento que está na nossa mesa. Né? Não é em volume, porque se a gente pegar o volume de soja, o volume de café, o volume de milho, ele é muito maior.
mas o que vai efetivamente à nossa mesa todos os dias é produzida pela agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, sim, tem importância para a produção de alimentos. O que nós temos que garantir é que os agricultores permaneçam no campo, porque a gente tem visto aí uma evasão muito grande, e principalmente dos jovens, né, saindo do campo, indo para a cidade, na perspectiva de buscar novas alternativas de geração de renda. Então nós temos que garantir que esses jovens permaneçam no campo com qualidade de vida, porque eles não vão permanecer lá se eles não tiverem qualidade de vida no campo, né? Então nós temos que garantir qualidade de vida para os jovens no campo, para que eles também entendam que o campo é um lugar bom de viver, a produção de alimentos é fundamental para abastecer as cidades e a própria mesa do agricultor. Então, acho que é importante que a gente entenda isso e que fortaleça cada vez mais a agricultura familiar. Em relação à produção mesmo, né? Também tem a questão de ser um alimento mais, digamos, natural, né? Alguns chamam o que a grande indústria usa de agrotóxico, outros chamam de defensivo, só aí já é uma discussão por si. Mas tem essa questão também, né? Que a agricultura familiar não usa esse tipo de produto químico, né? Digamos assim, ou usa menos. Então, a agricultura familiar ecologista não usa esses Não usa insumos, nada. Né? A gente tem que diferenciar um pouco. A agricultura familiar, ela tem várias agriculturas familiares, né? Então, a agricultura familiar agroecológica efetivamente não usa nenhum desses insumos. A agricultura tradicional, ela usa, né? Ela usa esses insumos que tem no mercado para a produção de alimento. Então, acho que a lógica nesse sistema é a gente trabalhar a questão da ecologização dos sistemas de produção. É ir mudando aos poucos nessas famílias produtoras de alimentos, oportunizando o uso de outros insumos que não sejam esses produtos químicos que têm causado tanto mal à saúde de muita gente, né? E a questão do alimento, a gente tem que entender alimento também como aquilo que a minha avó entenderia como alimento, né? Porque hoje a gente está percebendo aí uma tomada no mercado dos ultraprocessados, e a gente já tem vários estudos mostrando os problemas de saúde que esses ultraprocessados causam. Né? Então, a gente tentar se alimentar com aqueles alimentos que são o mais natural possível, o menos processados possível, é qualidade de vida para todos nós, né? E a agricultura familiar que produz esses alimentos. E aí, como é que faz também para responder, né? Fazendo o contraponto, para quem diz que aí não teria formas eficientes de combater as pragas, enfim, isso aí também acarretaria na diminuição da produção, né? Como fazer uma agricultura a mais natural, ecológica, orgânica possível, e também alinhar isso com o combate a esses males do campo, né? Para a gente ter uma produção realmente ampla. Então, eu acho que primeiro aprender com aqueles que estão lá no campo produzindo há muitos anos sem uso desses produtos, né? A mudança nos formatos de produção é fundamental. A gente não pode seguir a mesma lógica do sistema convencional de cultivo, imaginando que eu vou produzir da mesma forma. Né? A substituição dos adubos, a substituição dos insumos, ela tem que ocorrer gradualmente para que o agricultor aprenda com o processo e passe a produzir de forma mais natural possível. Né? Mas hoje já existem muitos insumos biológicos que são utilizados para o combate de pragas e doenças nos sistemas de cultivo. Mas a mudança do sistema de cultivo é o primeiro passo. Né? Então, produzir uma grande área com uma única cultura sensível, suscetível a pragas e doenças, nós vamos ter muito mais dificuldade do que se a gente produzir num sistema biodiverso. Né? E os sistemas biodiversos vão desde a consorciação de culturas, de plantas companheiras, até o ápice, que são os sistemas agroflorestais. E um pouco disso a gente vai mostrar aqui no nosso Agroecologia 25. Doutor, muito obrigado pela conversa. Foi uma grande aula, hein? Realmente é um assunto amplo, né? Há muito o que se estudar, o que se conhecer. É fascinante também, muito fascinante. E agora, para encerrar, deixo a palavra com o senhor para fazer um chamamento
para o ouvinte da Rádio Guaíba que compareça e também que se aprofunde nesse tema, que busque esse conhecimento. Obrigado, doutor. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho que a Embrapa, junto com os parceiros, vem construindo ao longo dos anos, e que, para nós, culmina no final de ano, no mês de dezembro, em que a gente faz um grande evento, chamando os agricultores, chamando crianças, chamando a sociedade de maneira geral, para conhecer um pouco desse trabalho, e que nesse ano será nos dias 3 e 4 de dezembro. Aqui na Estação Experimental Cascata, que é uma base física da Embrapa Clima Temperado, e que no dia 3 nós teremos a ciranda agroecológica com as crianças, e no dia 4 nós teremos o grande evento, que é composto por outros 6 eventos, e em que nós receberemos em torno de 1.500 a 2.000 pessoas. Então é um espaço de troca entre a extensão rural, a pesquisa e os agricultores, numa perspectiva da gente viver de uma forma mais harmônica com a natureza, produzindo alimentos de boa qualidade e botando na mesa do consumidor alimentos de boa qualidade. Então, quem tiver a oportunidade, venha conhecer o nosso espaço, compartilhe conosco, e nós estamos à disposição para perguntas e para questões que o público em geral tenha. Entre em contato com a Embrapa. A Embrapa tem um sistema de atendimento ao consumidor, em que a gente está disponível para responder perguntas do público em geral durante todo o ano. Doutor, muito um grande obrigado, abraço, hein? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, e volte sempre para o Guaíba Correio Rural. Um abraço. Abraço. E assim chegamos ao fim deste primeiro bloco do Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. E agora a gente conversa com o historiador Teófilo Mota. Teófilo, como que começou a agricultura no Rio Grande do Sul? É um caminho longo até a gente chegar na atividade de agropecuária no Rio Grande do Sul. Então, vamos seguir mais ou menos. Vai ser um pouco, talvez, longo para os ouvidos, mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem que relembrar que o Rio Grande do Sul era território do domínio espanhol. Não dá para a gente esquecer do Tratado de Tordesilhas de 1494, que é aquele que estipulou um meridiano a 370 léguas de Cabo Verde, que para quem estava em terra aqui nos territórios da América do Sul não significava nada, por causa que como é que tu ia fazer uma leitura cartográfica sendo que tu estava no meio de uma mata atlântida, de um bioma totalmente diferente que se estava acostumado na Europa, né? Então, a realidade era essa. E houve aqui nos primórdios do Rio Grande do Sul várias disputas de domínio, de território, que apesar da localização estar sobre o domínio do território espanhol, também tinha muitos portugueses que se aventuravam por essas bandas, né? O que a gente chama do Rio Grande do Sul começou a crescer e até depois do momento ser território de disputa por causa da Corrida da Prata de Buenos Aires, né? Daí a gente não pode esquecer do Rio da Prata, que foi batizado por causa que ele era o local de transporte de contrabando do minério da prata, e não só da prata, né? Mas a prata é o principal minério extrativista desse período, mas outros minérios também, mas principalmente a prata. O Rio da Prata foi batizado não de forma oficial, mas sabe aquela situação que nem também virou a cidade de Antagorda? Ali foi a foto onde tiraram ali foi o lugar onde tiraram a foto da Antagorda, né?
Foi mais ou menos a mesma coisa ali que o Rio da Prata no Uruguai. Aquele é o rio onde passa os navios que contrabandeiam a prata naquela região que hoje é a capital Buenos Aires, né? Na província. Então, aí começa primeiramente, uma corrida do minério, né? Uma corrida por enriquecer a base do contrabando de minério, e por conta disso, por ser uma rota, acabou se estabelecendo alguns serviços, né? E os portugueses, eles chegam, o que hoje a gente convenciona chamar de Rio Grande do Sul, por causa da rota do Rio da Prata, e para fazer com comércio, né, também com esses traficantes que precisavam de insumos e de provisões para fazer a extração da prata, né? Então, isso a gente vai avançar um pouco ali, né? Isso a gente está falando ali de meados de 1850, né? Tem a fundação de Buenos Aires, e que tem muito visada essa região, mas anterior disso já estava estabelecido já uma dinâmica de extração de minério, né? Mas voltando um pouco lá para 1626, os padres jesuítas, eles descem do Paraguai, e aí eles estão sobre as bandeiras espanholas, né? Brevemente, para quem não sabe quem eram os jesuítas, né? A ordem jesuíta vem para a América do Sul com a sua missão, né? Lá da fundação do Padre Loyola, de evangelizar os lugares inóspitos do mundo, né? Ele era um militar, ele via aquilo como, até ele que cunha o termo missão, que até hoje, não só entre os católicos, mas até entre os evangélicos, tem muito essa visão de ir para lugares inóspitos, onde não há presença do evangelho, né? Para converter e trazer esses ensinamentos cristãos aos povos que não têm contato, né? E os jesuítas, então, eles são muito presentes na América do Sul, tanto sobre a bandeira de Portugal, como sobre a bandeira espanhola. Então, ele está sobre a bandeira que tu tá, como a igreja é muito ligada ao Estado, seja espanhol, seja português nesse período, né? Eles fazem uma missão, eles são quase que uma instituição muito perto de estatal. É um órgão independente, mas muito sustentado também pelas coroas, pelas monarquias, que ainda têm interesse de manter o cristianismo, ou melhor, o catolicismo, né, como sua religião oficial. Uma coisa que diferencia dos holandeses, que também eles são muito ativos na América do Sul, mas os holandeses, eles são calvinistas, né? Eles já são protestantes de segunda, terceira onda, daí é algo muito mais religioso, né? Eu acho que não cabe muito agora. Então, eles descem, né, até o Paraguai, tentando não, mas fazendo essa missão de evangelizar os povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul. E isso acabou, eles conseguiram estabelecer, né, no oeste, hoje que a gente chama atual oeste do Rio Grande do Sul, alguns aldeamentos guaranis, que são cidades que têm um convívio ali. Ele é meio, a administração assim é meio complexa, porque ora tu vai ter vamos iniciar assim como é que normalmente era a dinâmica dos povos originários aqui da América do Sul, né? Uma tribo ali era regida por um líder que cuidava da parte militar e também administrativamente, por assim dizer, mas ele tinha a parte espiritual do xamã, que tinha um poder muito grande, que às vezes suas decisões também ultrapassavam-se, sobressaíam, eram maior que o do chefe, do que a gente chama de chefe da tribo, né? E também tinha um conselho de anciões também, que são conselheiros, né? Ali da figura do chefe. E dentro das missões estabelece um pouco a dinâmica similar, só que sai a figura do xamã,
e entra a figura do padre, que ele vai ser esse auxílio religioso. Então, claro que não são todas as tribos que aceitam essa visão cristã de mundo, e também, às vezes, algumas aceitam, mas não deixam suas tradições antigas, né, das religiões nativas fora do escopo. Assim, Teófilo, sim. A cultura do chimarrão surgiu daí? A cultura do chimarrão talvez seja mais antigo, tá, Marcel? Porque o chimarrão ele é uma erva, o mate, né? A erva mate é uma erva antiga aqui do Rio Grande do Sul, e ela é uma... Nossa produtora Ana está com um chimarrão aqui, mostrando que a cultura vive até hoje, mas continua, Teófilo. Mas o nosso chimarrão é fruto dessa bebida dos índios, e daí a gente cita todos aqui do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também tem ali, dos minuanos, dos charruas, dos guaranis, principalmente das regiões mais ao sul do Rio Grande do Sul, né? Muito por causa do frio. E o chimarrão é essa bebida que ajuda a aquecer, mantém o corpo aquecido, e também por ter um pouco de cafeína, ele também até era usado quando em conflito, né? Principalmente os charruas, tá? Quando eles tinham algum conflito com outras tribos, iam fazer algum assalto ou alguma guerrilha, o uso do chimarrão era muito comum antes, porque também era uma bebida que trazia esse estímulo, né? Estimulante, energética. E o chimarrão, sim, ele é fruto, o que a gente usa hoje é totalmente uma tradição indígena. O uso do porongo foi tudo agregado, né, a tradição do Rio Grande do Sul, mas que foi, sim, iniciada, né, e foi copiada, por assim dizer, pelos povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul. Tá, e falávamos então, né, dessa integração na época dos povoamentos do Rio Grande do Sul, na época das missões, como isso influenciou nossa agricultura. E qual foi o primeiro polo do agro, digamos assim, né, contextualizando, claro, aqui no estado? Que até chegar ao primeiro polo... Então o que tu tinha para falar antes? Tem história antes desse polo aí? Tem história. Então diz. Só continua. Tá. Então, Marcel, dando seguimento, né? Não dá para esquecer que essas aldeias tinham vários confrontos com os bandeirantes. Essas aldeias estavam sobre a bandeira espanhola, e o Rio Grande do Sul sempre foi uma província de conflito entre os portugueses e os espanhóis, e estavam sempre em confronto, por causa que os bandeirantes paulistas tinham por objetivo escravizar índios para levar para São Paulo, né, e usar como mão de obra da produção da cana e do café também ali, que já estava iniciando em São Paulo. E o conflito com eles é muito grande. A gente tem até uma batalha que é muito... A gente não conhece tanto, mesmo sendo gaúcho, que é a Batalha de Mobororé, que foi uma batalha que durou 8 dias, no que hoje seria a região de Panambi, da cidade de Panambi, com uma área ali que vai até a província de Misiones, né, na atual Argentina, que é esse confronto entre os jesuítas mais os aldeamentos missioneiros aqui do Rio Grande do Sul com os bandeirantes paulistas, né, lá de São Paulo. Só que uma coisa, Marcel, que a história não dá resposta fácil, né? Tem o jornalista Pedro Doria, que ele evoca muito essa frase, porque os bandeirantes, né, eles eram caçadores, por assim dizer, de índios, né, escravizavam índios para se enriquecer. Mas não dá para esquecer que os próprios bandeirantes eram mamelucos. Eles eram filhos de índias com os colonos portugueses aqui do Rio Grande do Sul. Então, por causa dessa dinâmica de conflito e muito confronto com os bandeirantes, essa aldeia, né, esse aldeamento que ficava ali no oeste do Rio Grande do Sul, ele sai aqui do Rio Grande do Sul e ele vai para a província das Missões, porque lá tem uma estrutura de Estado, entre muitas aspas, né, dos espanhóis lá. Então lá eles se sentem mais seguros indo para as Missões. E nesse período
já havia criação de gado. E quando há essa mudança, por uma questão de velocidade, de facilidade para chegar nas missões, eles simplesmente, né, as aldeias, né, tanto os guaranis como os jesuítas, eles deixam o gado solto aqui no Rio Grande do Sul. E eles foram abandonados e acabaram sobrevivendo no Rio Grande do Sul e se reproduzindo. Inclusive, até o gado que vinha acabou, por causa da mistura, né, das vários tipos que tinham ali nessas missões guaraníticas, né, acabou se desenvolvendo um gado próprio aqui, né, com a mistura desse gado, que foi chamado depois de chimarrão. Tinha o chimarrão, o bravio e o selvagem, e eles ficou nas extensões que a gente chamadas de Vacaria del Mar. É Vacaria? Eu não sei. Exatamente. Hoje também uma parte dela é maior só do que hoje é a cidade de Vacaria, mas onde também hoje é a cidade de Vacaria. E a gente conhece muito Vacaria, mas às vezes a gente não conhece o significado da palavra Vacaria, que nada é que uma grande manada de gado. Então, Entendi. a Vacaria, a cidade ficou com esse nome porque ali era a região das vacarias, das manadas de gado selvagem aqui do Rio Grande do Sul. Mas ainda não chegamos ainda, né, na parte da pecuária. O Sul tem o Rio Grande do Sul, até o Tratado de Paz, Aliança e Amizade, ele sempre foi um ambiente de conflito entre a fronteira de Buenos Aires e a colônia do Sacramento, né? Entre o que é a representação dos povos espanhóis com os povos portugueses. Foi com o Tratado de Madrid, lá em 1570, que começou ele não é o ponto final, tá? Mas que começou a se estabelecer o que é um novo domínio espanhol com português. Através do Tratado de Madrid, não é ele que define o Rio Grande do Sul, mas é ali que começa algumas regiões aqui que estavam sob domínio português, teoricamente eles deveriam ser de domínio espanhol, mas com esse tratado, o que era português fica sobre o território de Portugal, o que era de espanhol fica com a coroa espanhola, né? E se mantém, começa a convencionar, e aí é o embrião da província, não oficialmente ainda, mas aí é o embrião do que depois veio ser a província de São Pedro, né? Chegamos ao fim do segundo bloco do Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do Guaíba Correio Rural. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada Banrisul. Simule já no app Banrisul. E o polo do agro continua sendo Vacaria? Como é que foi feito, digamos, essa expansão da agricultura no Rio Grande? Começa ali em Vacaria, mas por incrível que pareça, ela se desenvolve mais no setor sul do estado. Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Rio Grande, por uma questão estratégica também, né? E além de tu ir por terra, né, pela trajetória da terra ali, da serra, né, que vai a Minas Gerais, tu conseguia também fazer comércio pelo Porto de Rio Grande. Então, por isso que tem todo o estado, assim, mas chega uma época que o polo ali no setor sul do estado é muito forte a ponto de criar as famosas charqueadas de Pelotas, né? Ali se desenvolve mais. Mas acabou sendo uma atividade meio que geral pelo estado. Entendi. E por causa que dava o retorno financeiro era bom, né? Então acabou sendo uma atividade lucrativa. Então por isso que se desenvolveu bastante, não só no setor sul, principalmente no setor sul, mas em quase todo o estado. E ainda era um consumo interno, ou já estava comercializando os produtos do agro com o Brasil, com, de repente, Uruguai, Argentina?
Exatamente. Ali já tem um pouco de comércio ali com Misiones, com alguns lugares da Cisplatina. Claro que depois tanto a Argentina, né, quanto... E na época ainda não é Argentina, né? As regiões de Misiones e Buenos Aires também, que eles têm dinâmicas diferentes, eles não pensam que são uma região unificada, né? Então ali as províncias de Misiones e os arredores, Buenos Aires e a Cisplatina, mais à frente eles também desenvolvem sua questão agropecuária com o gado, e de formas diferentes do Rio Grande do Sul. E daí tem aquela situação, né, que tanto na Argentina quanto principalmente no Uruguai, a carne deles é melhor, é mais macia, porque daí eles não é que nem aqui no Rio Grande do Sul, que a criação do gado, né, fica na terra, eles se deslocam, o gado se desloca, né, onde tem pasto para pastar. Principalmente no Uruguai, por causa do frio, eles ficam mais em celeiros boa parte do ano, né, tendo alimentação ali direto e não se movimentam tanto, mas por isso que daí como o músculo não é tão trabalhado como no Rio Grande do Sul, a carne deles acaba sendo um pouco mais macia, né? Mas sim, o Rio Grande do Sul, e não só aqui para Uruguai e Argentina, e até para as outras províncias, mas há já o comércio com Uruguai e Santa Catarina, e também uma parte vai para o Rio de Janeiro, né, para a capital da colônia. Entendi. E, Teófilo, não sei se é um pulo muito grande na história, mas a gente comentava sobre os centros de agricultura em Porto Alegre, que seria ali Belém Novo, Belém Velho, com as comunidades. Sim. Também acabam, porque cria-se aqui no Rio Grande do Sul uma cultura da agropecuária, que é não só agropecuária, agricultura. É muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Então, com a chegada ali dos açorianos ali em Porto Alegre, teve-se uma produção agrícola, né? Mas o gado chega também para alguns, esse gado Brasil chega mais aqui para hoje, que é a região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, pela dinâmica desses povos seminômades aqui do Rio Grande do Sul, que descobrem também a região da vacaria e viu que o gado conseguia se domesticar muito mais fácil com outros animais aqui da região metropolitana, por exemplo, o bugio ou o jacaré do papo amarelo, né, aqui para a região de Gravataí, Taquara. Era muito mais fácil domesticar o gado, e eles acabaram vindo para Porto Alegre pelos índios charrua, né, que hoje eles foram praticamente extintos. Tem uma família ali que evoca a região do Belém Velho e Belém Novo, né, eles evocam ser ancestrais ser uma linhagem dos charruas, né? Se eu não me engano, já fizeram até exame de sangue lá, de DNA, para confirmar. Eu não sei porque ainda eles não são reconhecidos pela FUNAI como sendo da etnia charrua, né? Mas o gado chega também aqui nessa região. Claro que não numa abundância muito grande no setor oeste e sul do estado, mas também tem uma produção de gado, só que não comercial, mas muito mais voltado à subsistência aqui na região metropolitana. Entendi. E qual região que a gente não comentou do estado que tu acha importante para o agro e que a gente possa ter esquecido até agora na nossa conversa? Na produção de gado é o oeste também, mas aquela a região que depois virou Uruguaiana, Bagé, Jaguarão, esses setores aí tem um polo, são produtores de gado aí também. Não citamos especificamente, mas são regiões que até hoje, e também eles são fruto, são herança desse início da agropecuária do Rio Grande do Sul. Até um pouco também ali, chegando ali, Cachoeira do Sul, Charqueadas também, claro que daí com uma dinâmica um pouco mais próxima ao que se desenvolveu em Pelotas, mas também é fruto de toda dessa conquista do gado aqui no Rio Grande do Sul. Entendi.
Entendi. E tu diria que essa mescla de culturas com o índio e tal, isso ajudou pra gente ter a produção de agro que a gente tem hoje? Também, mas eu acho que não é só isso. A gente não pode deixar de lado quando teve após ali o tratado de paz, aliança e amizade que teve entre a Espanha, principalmente a colônia que passou pela independência, e daí a gente virou... o primeiro nome não foi Brasil aqui, né, do nosso país, foi a Terra de Santa Cruz, foi chamada quando veio a frota de Pedro Álvares Cabral. Se eu não me engano, esse período é o Reino Unido de Brasil e Algarve, se eu não me engano, não me recordo direito, que fez essa aliança, que daí sim o Rio Grande do Sul torna-se esse estado com as divisões que tem até o dia de hoje, apesar de ter a gente ainda tem algumas áreas ali que tem como reivindicação por parte do Uruguai, porque realmente a marcação delas dividindo o que era Brasil e o que era Uruguai foi mal feita. Daí eu até esqueci o nome da cidade. Tem uma reportagem, né, que a gente consegue ver no YouTube, que fala dessa cidade, que ela é uma mistura do Brasil e Uruguai, por causa que como ela foi mal marcada, ela é uma cidade brasileira, mas tipo, a escola lá pública e a parte do atendimento de saúde é feito pelo estado do Rio Grande do Sul, mas a delegacia, o policiamento é uruguaio, né? Teve foi mínimo, mas teve ali alguns erros de marcações, mas foi esse tratado que delimitou aqui o estado do Rio Grande do Sul. E após isso também, quando precisava, porque apesar disso tinha população, mas era um pouco inóspita, era baixa, né? E o que ajudou a desenvolver o agro, só que com outro vetor, também foi os imigrantes alemães, ali na região de Ferrabras, né, que hoje é São Leopoldo, Sapiranga e Novo Hamburgo, e também com os imigrantes italianos que foram direcionados eles foram para a serra e estabeleceram, né, hoje a cultura da uva, que é reconhecida e premiada internacionalmente, né. Teófilo, agora um plot twist na história. Como é que a gente liga essa cultura toda de agro que o Rio Grande do Sul tem com as nossas revoluções, por exemplo, a mais conhecida delas, a Revolução Farroupilha? A Revolução Farroupilha, ela é fruto do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? De toda essa questão da pecuária. Porque com o tempo aqui, quando começaram a se estabelecer as sesmarias aqui no Rio Grande do Sul, os principais donos acabaram sendo militares. E por ser e era importante, era até interesse, né, da coroa mandar os militares aqui no Rio Grande do Sul, que além de fazer a defesa bélica e territorial do ambiente, o que era importante, era uma contrapartida, porque naquele período, o exército brasileiro não tinha 5% da organização que tem hoje. Era muito bagunçado, muita falta de salário, problemas de corrupções, o material bélico muito ruim, muito fraco quando chegava a totalidade que era para vir, né? Então, esses militares acabaram tornando-se, além de soldados estancieiros, os principais cargos militares, né? Eles eram militares de alta patente, quase nunca comandantes, normalmente coronéis, majores, né? E além de fazer a defesa, eles tinham o direito de explorar a terra, o que ajudava para eles também, né? Acabou não sendo um problema para a coroa, porque daí eles conseguiam enriquecer e não reclamavam dos seus soldos, né? Que não eram lá muito atrativos para os padrões da época. E esses militares aqui, né, como eles estavam em constante confronto com os castelhanos, né, os castilhanos e os descendentes de espanhóis, por essa questão, né, como nunca foi bem demarcado o território
do Rio Grande do Sul, e como o Tratado de Tordesilhas era uma linha no mapa, o pessoal não sabia precisar até onde começava e terminava o território. Começava, tu tinha uma noção, né? Mas até onde terminava o Rio Grande do Sul. O que é um mapa botando uma linha 370 léguas do meridiano de Cabo Verde para alguém que está aqui no meio da Mata Atlântica ou do Pampa Gaúcho, né? Então, sempre aqui, normalmente, essa ideia, esse imaginário do povo guerreiro vem daí, né? Dos primeiros também assentamentos, né? Os povos que se estabelecem no Rio Grande do Sul são formados por militares e filhos de militares, né? E tinha-se uma independência muito grande aqui, uma autonomia de governo na província muito grande. Mas com a independência do Brasil em 1822, houve alterações às legislações vigentes. E principalmente também pesou algumas mudanças que a regência fez em 1831. O que foi o período regencial? Quando Dom Pedro vai para Portugal lá confrontar o seu irmão, ele recebe as cartas de Lisboa, né, confrontar o tirânico irmão dele, o Dom João VI. Ele deixa o poder para o filho dele, né, o Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II tinha 5 anos quando o pai dele saiu, não tinha condições de ser imperador. Então tem o período regencial, que é feito por notáveis, né, na época, com a escolha da elite carioca, né, fluminense, né, que coloca ali o padre Diego Feijó, que acaba centralizando demais o poder pro Rio de Janeiro, que acabou sendo um problema para essas elites locais da província de São Pedro, né? E viram aquilo ali como uma afronta, porque antes eles tinham uma liberdade quase total. O Estado aqui, o presidente da província, assim, ó, de certa forma, o poder dele, teoricamente ele tinha um poder no papel, mas na prática, realmente quem mandava aqui eram os militares e os estancieiros, porque era o pessoal que conhecia a terra. O presidente da província, bem dele, era uma figura simbólica, que não tinha todo o poder que a legislação da época permitia a ele. E ele também, às vezes, nunca fazia muita questão de impor esse poder, porque não era um ambiente, era uma terra inóspita para o pessoal que vinha para cá, e também o pessoal ficava pouco tempo. Teve regentes que ficaram 7 meses aqui, saíram do Rio Grande do Sul, né? Foram deslocados para outros locais. Então, sempre que tentava-se impor algo, ou ser um regente, um presidente regente, um presidente da província com um poder mais centralizador ou mais poderoso, que querer impor o poder dele, ele nunca conseguia, porque não tinha poder sobre essa região, né? A infraestrutura aqui no Rio Grande do Sul só foi se desenvolver mais lá na Era Vargas, assim como quase todo o país, né? Então, por mais que tentasse, ele não tinha um poder muito grande. Por quê? O que ele tinha de tropa até para estabelecer o poder dele, para validar o poder dele? Chegamos ao fim do terceiro bloco do Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Já voltamos. Voltamos com o quarto e último bloco do Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Gente, até nos dias de hoje a gente vive numa democracia, mas as democracias elas são mantidas pelas armas, tá? O que valida, claro, é aquela tripartição de poderes, né? Mas, de certa forma, que invalida e dá muito a dinâmica de o que vai acontecer ou não num país é o poderio militar. E a gente pode pegar o caso que aconteceu há muito tempo em Mianmar, né? Que apesar de eleições feitas, os militares deram um golpe lá.
Então aqui o exército brasileiro tinha um pouco mais organizado, porque em contrapartida tinha as guardas civis, que eram as polícias locais, e a brigada militar, que era uma força bélica da província, que não era tão... que ficava mais aquartelada e não era tão organizado que nem o exército brasileiro. Então, esse sentimento de autonomia pesou muito, né? Não só isso, foi uma série de fatores. Esse foi o primeiro. Daí também tinha a questão do sal, que era a matéria-prima ali no início da Revolução Farroupilha, era a principal matéria-prima que não era produzida aqui no Rio Grande do Sul, então vinha de fora, né? E o imposto sobre o sal era muito grande, e o charque era um produto muito forte aqui no Rio Grande do Sul, porque era um método que se tinha de preservar carne por um período maior. Então tu conseguia ter um produto, né, uma commodity com uma validade maior. Aí, por isso, só que o sal era caro, e em compensação também principalmente Rio de Janeiro, né, outras províncias e outras elites começam a consumir mais o charque uruguai, que além de mais barato, né, aqui eu não me lembro se era 14 ou 16% que tinha de imposto, não me lembro de cabeça quanto era o imposto sobre o charque gaúcho. No Uruguai era 4%, era mais barato comprar o charque uruguaio que o charque brasileiro, e isso também deixou a elite local num espírito revoltoso, ou ficou bem descontente com o império, né? E também aqui já se tinha muitos valores pelas elites aqui, né? E pelo pessoal que era letrado da época. O pessoal gostava muito mais, né? Essas figuras políticas aí e lideranças, seja estancieiros, elites locais e até os militares, eles tinham um apreço muito grande pelas ideias liberais que surgiram ali na Inglaterra, né? Com David Ricardo, John Locke, Adam Smith. Claro que o que circula mais por enquanto dessas ideias ali é que o David Ricardo e o John Locke escrevem, e essa ideia liberal eles se identificavam também com a ideia da república, porque de certa forma era uma vertente filosófica que eles se identificavam pela autonomia da província, né? Autonomia provincial. Então, o espírito livre que vem dessa autonomia que os estanceiros tinham, sem prestar lá prestava muita conta para a coroa, né? Porque eles meio também que foram abandonados aqui, não tinha uma assistência muito grande por parte da coroa. Até tinha algum tipo de apoio e tal, mas acabou sendo um povo que conseguiu se virar, entre aspas, né, muito bem, e acabou se desenvolvendo. E no período regencial eles viram uma ameaça a essa autonomia. Então a história da pecuária, como se desenvolveu a pecuária, como se desenvolveu os pecuaristas, esse espírito autônomo e livre, foi um dos fatores que auxiliou com a explosão da Revolução Farroupilha. E o charque, Teófilo? Charque nesse período era o principal commodity, né? Fala do charque aí pra gente. O charque O charque, ele começa sendo, pra quem não sabe, né? A carne que é salgada, ela é desidratada no sal, né? O que faz ela aumentar o tempo de conserva dela. Ela, que nem a gente falou antes, ela começa a ser comercializada para os escravos que trabalhavam nas minas em Minas Gerais, né? Essa era a principal função dele. Só que acabou-se o pessoal livre aqui da terra, né? Viu que era um produto bom, assim, um custo-benefício barato, assim, de se manter, não era algo muito caro, e a qualidade da carne não era ruim, era até agradável. Então, o que antes era um alimento escravo acabou se popularizando. E não só em Minas Gerais, chegou até Rio de Janeiro, um hotel na Bahia também, se eu não me engano, tinha agora eu não me lembro, se eu não me engano,
Tem um hotel lá que bota no seu cardápio do restaurante o Shark. Eu não me lembro o termo correto agora, né? Mas eles botam no menu o Shark, né? Então se popularizou pelo resto do Brasil e virou por isso que cresceu tanto ali na Revolução, nesse período aí de 1830, entre 1800 e principalmente 1822, mas um pouco antes também, até o fim ali do período de revoltas que tem no Brasil, né? E o Shark não é o único, mas é um grande fator assim que acaba desembocando na Revolução Farroupilha, né? E como é legal de ver as transformações da história, né? O que era uma forma de tu alimentar escravo, e era para isso que serviu o Shark, acabou se popularizando e virou comum na dieta da colônia. E tu gosta de Shark? Já provou alguma vez o Shark raiz? Pior que faz tempo que eu não... ser bem sério, faz tempo que eu não como Shark, hein? Pô, isso aí é uma coisa que ficou... A vez que eu comi, se eu não me engano, eu tava lá morando em Pelotas, né? Quando eu estudava lá. Ainda é forte o Shark lá em Pelotas, né? E foi a última vez, assim, eu não me recordo muito, mas, pô, eu acho que no próximo... em setembro de 2026 eu não posso deixar passar essa oportunidade de consumir o Shark. E como que o Shark pode ter causado uma guerra tão grande? O Shark era a principal commodity do Rio Grande do Sul, e como foi falado, o imposto dele, do Shark gaúcho, ser maior que o praticado lá o praticado pela coroa sobre o Shark uruguaio, acabou trazendo uma revolta aqui por parte dos estancieiros, né? Porque perdeu-se muito a venda do Shark, né? Principalmente para o Rio de Janeiro, um pouco de São Paulo também, e Minas Gerais, por causa que os compradores, os comerciantes preferiam comprar o Shark do Uruguai. Então perdeu-se o mercado. Então o Rio Grande do Sul já tinha todo um sentimento de não pertencer muito à colônia, né, brasileira, por causa que na ideia dos locais aqui eles sempre foram desassistidos em detrimento a outras províncias como Bahia, Minas Gerais, Pernambuco. Daí não existe o estado de Espírito Santo, mas ali tem um pouco de produção de café, Rio de Janeiro, né? Eles se sentiam desassistidos, porque as demandas deles, muitas vezes aqui do Sul, não eram atendidas, e também demorava-se muito para ter resposta, tá? A gente tem que botar em conta que realmente era o período das cartas de navegação, eu não me lembro se era 3 dias, não me lembro quando é que era de Rio Grande até o Rio de Janeiro, para a carta chegar no presidente. E uma das coisas também, o fator que irritou os farroupilhas, é que antes aqui os estanceiros mandavam a carta diretamente para a corte, né? Com a regência do Diogo Feijó, ele tinha que passar primeiro pelo presidente da província para ele fazer uma avaliação para ver se a demanda era interessante ser enviada para o Rio de Janeiro. Foi um dos fatores assim também que irritou os revoltosos aqui do Rio Grande do Sul. Mas o Shark, assim, chegou um momento que ficou, né? Tá, a gente já é desassistido, já somos uma província aqui que se mantém muito por conta própria, não tem muito apoio ou autonomia da capital. Então, e agora mais o Shark ser mais taxado que o uruguaio, teve uma redução do imposto, que é estranho, a gente vai ver no Brasil, né? Redução de imposto, que loucura, né? Uma redução do imposto do Shark uruguaio em detrimento ao gaúcho. Na época eles ainda não tinham, né? Já tinha um pouco do entendimento que era o gaúcho, né? Aqui da província de São Pedro, e foi um dos fatores, talvez o principal, que gerou o estopim para lá no dia 20 de setembro, né? Que levou o seu José Gomes a sair. Claro, isso não foi nesse dia que deu o estralo, agora vamos sitiar Porto Alegre. Já era uma série de fatores, né? Já tem uma organização
anterior, mas com esse desassistimento da regência, que levou o seu José Gomes sair de Guaíba, ali das regiões de Pedras Brancas, a atravessar o rio Guaíba em direção a Porto Alegre e fazer o presidente da província, Fernandes Braga, fugir para Rio Grande na calada da noite, já que foi o grande estopim da Revolução Farroupilha. E assim chegamos ao fim do Guaíba Correio Rural deste sábado. Oferecimento Senar RS. O Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada Banrisul. Simule já no app Banrisul. Um excelente final de semana e fiquem ligados na Rádio Guaíba. Você ouviu Guaíba Correio Rural.